É lei, nenhuma criança deve sair da maternidade sem ter feito o teste da orelhinha. A determinação é de 2010. O exame é de graça e crianças que não nasceram em hospitais têm que ser levadas para fazer o teste até os 3 meses de vida. Quem veio conversar com a gente sobre esse assunto é a fonoaudióloga e professora aqui da Unicesumar, Carolina Seminguem. Tudo bem, Carolina? Tudo bem. Bom, é isso que vai ajudar a saber se a criança ouve bem aí. Exatamente, né? Então, a gente tem a lei, né, que ela é de agosto de 2010, e ela preconiza exatamente o diagnóstico precoce da deficiência auditiva, tá? Então, o que é o teste da orelhinha, né? Ele tem isso como nome, mas a gente sabe que é a triagem auditiva universal, que é a TANO, né? As resoluções, elas são internacionais, então a gente tem Comitê Internacional de Perda Auditiva na Infância, no Brasil a gente tem o COMUSA, né, que é um conselho também relacionado às questões da perda auditiva na infância. Então, a gente já vem conversando e trabalhando sobre isso há algum tempo, antes mesmo da lei. Você trouxe até o aparelho aí para a gente ver? Eu trouxe o equipamento, né? Que é um equipamento portátil. Esse equipamento, nós utilizamos ele aqui em Maringá, no Hospital Universitário. Então, se vocês forem observar, ele é bem simples, né? No nosso caso, a gente tem um equipamento digital. E aí a gente tem a opção de fazer o teste, tanto a emissões otoacústicas, que a gente chama de transiente, que é o que normalmente se faz no teste da orelhinha. Ela é extremamente sensível ao ruído. Então, em alguns ambientes onde são muito ruidosos, a gente acaba fazendo também outro tipo de emissão, que é o teste da orelhinha também, que é chamado produto distorção, que também nos ajuda aqui em relação ao diagnóstico. Então, por exemplo, estou lá no hospital, o bebê às vezes está um pouco incomodado, e a gente não consegue captar essa resposta por meio da transiente, a gente lança a mão da produto distorção, que é uma opção que a gente tem dentro do hospital. E dá para conseguir um bom resultado com um só desses testes? Já se tem um bom resultado? Sim. O que é importante a gente pensar é que o teste da orelhinha, ele não garante a integridade do sistema auditivo para sempre, né? Que a gente sempre fala para as mãezinhas assim, ele passou no teste, então até a cóclea a gente entende que está normal essa audição do bebê, porém, em casa, no ambiente domiciliar, você vai observando como está o desenvolvimento auditivo desse bebê. Então tá? quer dizer assim, o teste dá um bom resultado, mas é preciso acompanhamento. Exatamente isso. E quem é esse indicador de que se a criança está ouvindo bem é a própria família. Claro que os bebês que a gente chama de indicador de risco para a deficiência auditiva, por exemplo, aqueles bebês que ficaram na UTI por um período maior de 5 dias, os bebês que são, obviamente, prematuros, que fizeram exsanguíneo e transfusão. Eu já tenho uma história familiar, por exemplo, de perda auditiva congênita. São alguns dos indicadores que a gente tem para deficiência auditiva. Esses bebês precisam ser acompanhados até os 2 anos de idade, de acordo com a resolução internacional. E em casa, como é que a mãe faz, por exemplo, para saber? Chama a criança? Exatamente isso. Então, assim, a gente vai fazendo alguns recortes de desenvolvimento. O desenvolvimento auditivo, ele está muito atrelado com o desenvolvimento motor. Então, à medida que a criança vai tendo mais sustentação de pescoço, ela começa a virar, né, na lateral para procurar esse som, né? Conforme ela vai engatinhar, então ela já tem uma estrutura motora para isso, ela começa a fazer localizações que a gente chama de indireta. Então, ele olha para o ladinho, olha para cima, olha para o lado, olha para baixo. Então, esse desenvolvimento é muito importante a gente ficar atento. E a família consegue ter esses marcadores. A gente tem um material de apoio que a gente sempre entrega para os pais, do hospital que a gente trabalha, do HU, é diferente um pouquinho. Mas o que é legal nele aqui, ó? Que ele tem... deixa eu segurar aqui mais fácil, para talvez ele consiga focar. De 0 a 3 meses, de 3 a 6, de 6 a 8, e vai até os 24, que é os 2 aninhos, né? Então, eu sempre falo assim para o pai, hoje está bem, mas no meio do caminho pode acontecer milhões de coisas em relação a essa audição. Por exemplo, a criança ficar internada, fazer uso de medicamento muito forte, isso pode vir a lesar o sistema auditivo. E aí, o diagnóstico é muito tardio. Deixou de ouvir, mas a gente não sabe em que momento da vida aconteceu isso. Por quê? Porque quando fez a TAM,
ele passou na triagem auditiva neonatal lá atrás. E aí a família acha que vai estar ok para o resto da vida. E eu sempre falo, como qualquer outro exame, a gente precisa ficar atento. Por exemplo, eu vou num laboratório e faço um exame de sangue hoje. Deu normal, tá tudo bem. Daqui 6 meses, 1 ano, pode ser que ele esteja alterado, não é? Por isso que a gente tem que fazer sempre, Por né? isso que a gente precisa pensar em prevenção. E esses bebês que a gente chama, os bebês que têm um indicador, esse pisca, alerta, ele tem que ficar mais atento em relação a isso. Porque daí fica mais fácil, de repente, de reverter ou melhorar a qualidade de vida, né? Porque o diagnóstico, eu sempre falo assim, por que a gente precisa fazer o teste? Para diagnosticar precocemente, né? E o diagnóstico precoce, um pai e uma mãe saber que um filho é deficiente auditivo e ficar numa inércia não resolve o nosso problema. Ele não vai ouvir só porque o papai sabe e a mamãe sabe que ele é surdo. Ele só vai começar a ser estimulado a partir do momento que a gente tem uma intervenção. E aí, sim, a gente tem a parte de protetização, em alguns casos o implante coclear, a própria fonoterapia no sentido de estimulação. Isso precisa ser algo muito marcado para essa criança e uma família estimuladora também. Aí as coisas tendem a dar certo para um desenvolvimento de fala e linguagem. Tem que descobrir o mais cedo possível. O mais cedo possível, descobrir e intervir. Legal. Muito obrigada, viu, pela Imagina. participação.